Oi, gente, tudo bem? Hoje nós iniciaremos a meta 5, dando continuidade no conteúdo A Química da Vida, falando um pouquinho hoje sobre as proteínas. Bom, então as proteínas são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, formadas por pequenas moléculas chamadas aminoácidos. Então, os aminoácidos são as micromoléculas. Esses aminoácidos se juntam para formar uma molécula grande que a gente chama de proteína. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Essa fórmula química aqui ao lado, ela mostra como funciona a estrutura de um aminoácido e todos esses 20 aminoácidos vão seguir essa mesma regra. Então, o que é que nós temos? Um carbono central, um hidrogênio aqui em cima, mais uma ligação de carbono ligado a oxigênios, um hidrogênio aqui em cima. Do outro lado, o nitrogênio com hidrogênio e hidrogênio e o R, que é o radical, que é a variável, que a gente já vai ver o que muda de um para o outro. Então, como regra, todas as proteínas são moléculas grandes, que nós chamamos de macromoléculas, e essas macromoléculas são formadas por micromoléculas, por pequenas unidades que chamamos de aminoácidos. Então, uma proteína pode ser formada por 2 ou mais aminoácidos. Vamos lá. Bom, pegando um aminoácido qualquer, né? Então existem 20 tipos, vamos pegar um como exemplo. Todos eles seguem a mesma regra. Então temos um carbono central ligado a um hidrogênio. Do ladinho, o nitrogênio com os 2 hidrogênios formam um grupo chamado amina, ou então amino, mesma coisa. Do outro lado, tem um carbono ligado ao oxigênio, o oxigênio e o hidrogênio, que a gente chama de grupo carboxila ou grupo carboxílico, tá? E aqui embaixo, um grupo R, também chamado de variável ou cadeia lateral. O que é que vai acontecer? Todos os 20 aminoácidos, eles possuem essa mesma estrutura química. A única coisa que vai mudar de um para o outro é essa cadeia lateral ou grupo R ou variável. Então, relembrando, as proteínas são moléculas grandes, formadas por pequenas unidades, que nós chamamos de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácido e todos eles seguem essa mesma regra química aqui. A única coisa que vai mudar de um aminoácido para o outro é o seu grupo R. Então, eu coloquei aqui 4 exemplos, tá? Pegando esse nosso primeiro exemplo aqui. O meu grupo R, ele foi substituído pelo hidrogênio. Então, a variável, né, o R, na verdade, ele não existe, é como se fosse um ponto de interrogação. Então, ele pode ser substituído por um elemento ou por vários. Nesse caso aqui, o meu R foi substituído pelo hidrogênio. Nesse outro exemplo, o meu aminoácido foi substituído, ali a cadeia lateral, por tudo isso aqui. Quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Todos os meus aminoácidos, eles seguem o mesmo padrão. Então, todos eles têm um carbono central, um grupo carboxila, um grupo amina e o hidrogênio aqui embaixo. Em todos eles, isso é a regra. A única coisa que vai mudar de um aminoácido para o outro é a cadeia lateral, também chamada de grupo R ou variável, beleza? Desses 20 tipos de aminoácido, nós colocamos nomes, né, para facilitar aí a compreensão. Então, existem aminoácidos que são chamados de essenciais e os não essenciais. Bom, os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir, o nosso organismo não produz, por isso a gente precisa de alimento, precisa buscar uma fonte alimentar para conseguir absorver esses aminoácidos. Já os aminoácidos não essenciais, também chamados de naturais, são aqueles que o nosso organismo produz. Então, para formar uma proteína, nós precisamos juntar os aminoácidos. Alguns aminoácidos desses o nosso organismo produz, que são os naturais ou não essenciais, e outros aminoácidos a gente precisa buscar uma fonte de alimento, que são os aminoácidos essenciais, beleza? Bom, coloquei aqui uma tabelinha que está até em outra língua, mas não tem problema, só para a gente ter um conhecimento. O que é que acontece? Cada um dos 20 tipos de aminoácido recebe um nome. Então tem ali, ó, leucina, isoleucina, lisina, valina. Cada nome desses está se referindo a um aminoácido. Eu vou voltar no meu exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, ó, lisina. Essa molécula aqui, essa micromolécula, se refere a um aminoácido e esse aminoácido se chama lisina.
Para facilitar, tem a forma abreviada aqui, ó, que é LIS, LIS, beleza? Então, cada aminoácido recebe um nome e a gente pode ainda abreviar esse nome, certo? Bom, então, coloquei aqui um exemplo, né, de como funciona a organização desse aminoácido para a formação proteica, para a formação de uma proteína. Então, um aminoácido vai precisar se ligar a outro por uma ligação química chamada ligação peptídica. As proteínas também são chamadas de peptídeos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que cada coloridinho desse seja um aminoácido. Os meus aminoácidos vão se ligando entre si através de ligações peptídicas, que eu já mostro como funciona, até que formou uma proteína, certo? O que é importante, vamos fazer de conta que cada aminoácido é uma letra do meu alfabeto, tá? Vamos fazer aí uma metáfora. Então, cada aminoácido é como se fosse uma letra do alfabeto. Para a gente formar uma palavra, precisa o quê? Juntar as letras do alfabeto. Mesma coisa, para formar uma proteína, nós precisamos juntar os aminoácidos, certo? Então, o que é que vai acontecer? Esses aminoácidos, eles podem ser uma sequência de aminoácidos iguais, eles podem se repetir ao longo da proteína, mas se a gente muda um aminoácido de lugar com outro nessa ligação peptídica, esse resultado final será uma nova proteína. Mesma coisa com as palavras. Se a gente troca uma letra por outra, a gente já não tem mais a mesma palavra, né? Tem outra palavra. Mesma coisa acontece com as proteínas. Se a gente tira um aminoácido, se coloca um aminoácido, se troca de lugar um aminoácido com o outro, já temos uma outra proteína, certo? Então, para ter uma proteína específica, nós temos que ter os aminoácidos organizados de maneira correta, beleza? Então, a diferença de uma proteína para outra vai ser no tipo de aminoácido, na quantidade de aminoácido e na sequência, né, na ordem que esses aminoácidos estão. Bom, falando um pouquinho então da estrutura das proteínas. As proteínas têm diversas funções. Vou pegar como exemplo uma proteína chamada hemoglobina, que é a proteína que está dentro das nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Qual é a função da hemoglobina? Transportar oxigênio para todo o nosso organismo, né? Para todos os tecidos através da corrente sanguínea. Bom, então para uma proteína ser formada, por exemplo, a hemoglobina, ela tem que, antes de tudo, juntar os aminoácidos. Então o nosso organismo precisa juntar os aminoácidos, que são as micromoléculas. Lembrem que o objetivo é formar uma proteína que é formada por várias pequenas unidades, que são os aminoácidos. Temos 20 tipos de aminoácidos. Então, para formar essa proteína, não precisamos usar todos. Eles podem se repetir também, tá? Então, chamamos aqui, ó, estrutura primária, quando esses aminoácidos estão se ligando, certo? Então, os aminoácidos estão unindo-se por ligações peptídicas, beleza? Chega um momento que essa ligação começa a ficar tão grande, né, essas micromoléculas vão se juntando, que essa molécula começa a se torcer. A gente chama isso de hélice, tá? Então, a estrutura secundária, ela é formada por um espiral de moléculas de aminoácidos, né, de micromoléculas, que são os aminoácidos, e formam a estrutura secundária. Então, estrutura primária, os aminoácidos são ligados linearmente. Chega uma hora que essa ligação está tão comprida, né, essas moléculas estão formando uma cadeia tão comprida, que ela começa a se enrolar, certo? Passado um tempo, essas moléculas continuam se juntando, né? Os aminoácidos continuam se unindo, até que esse meu espiral, que é a ligação secundária, estrutura secundária, começa a se enrolar nele mesmo, formando um novelo. E aí nós chamamos isso de estrutura terciária. Muito importante, as proteínas só começam a ter função, elas só começam de fato a trabalhar quando elas estão na estrutura terciária. Na estrutura secundária e na estrutura primária, essa proteína ainda não existe, né? Ainda não está completa ali todas as ligações peptídicas, por isso ela ainda não tem função. Então a proteína só começa a ter função, a trabalhar de verdade, quando ela já está no seu estágio terciário,
ou seja, que todos os aminoácidos para formar aquela proteína já se ligaram, já está pronta para funcionar, beleza? Algumas proteínas param no estágio terciário, outras vão para o estágio quaternário, certo? Não é uma regra, tá? Algumas podem parar no terciário, outras precisam chegar no quaternário. O que acontece no estágio quaternário? Essa proteína que já está pronta, certo? Que já passou pelas 3 etapas, precisa se ligar a um outro elemento químico ou então a uma outra proteína para funcionar. Por exemplo, a hemoglobina que eu acabei de falar. A hemoglobina, para funcionar corretamente, ela precisa estar ligada ao ferro. Então, ela está no estágio quaternário. Temos a proteína pronta, mas para ela funcionar de verdade, ela precisa de um ferro, que é um outro elemento, para conseguir transportar ali o oxigênio e executar a função dela, beleza? Então, como regra, todas as proteínas precisam chegar no estágio terciário para ter função. Antes disso, não tem função, beleza? Bom, coloquei aqui um exemplo só para a gente não esquecer dessas estruturas. Vamos fingir que a nossa proteína é o fio do telefone. Então, enquanto ele está pequeno, né, vamos pensar ali, enquanto a proteína está sendo formada, ela forma uma ligação linear, certo? Conforme essa ligação vai aumentando, essas ligações entre os aminoácidos vão aumentando o número de aminoácidos na minha proteína, essa minha ligação, né, esse meu conjunto de micromoléculas vai fazendo uma espiral. É como aqui o nosso fio do telefone, ó, vai torcendo. Chega uma hora que essa espiral já está tão grande que ele começa a enrolar nele mesmo. E aí a gente chama isso de estrutura terciária, beleza? Vamos lá. Desnaturação proteica. Então, alguns fatores fazem com que as nossas proteínas voltem do estágio terciário ou quaternário lá para o estágio primário e secundário. Ou seja, tem alguns fatores que fazem com que as proteínas percam a sua função, certo? Por exemplo, lá no nosso ovo de galinha tradicional, aqui na parte clara do ovo, existe uma proteína chamada albumina. Essa proteína é muito importante porque iria, né, nutrir ali o pintinho e tal. Como não tem esse indivíduo dentro, essa proteína acaba ficando sem função dentro do ovo. Quando a gente pega essa proteína no ovo cru, ela está no seu estágio terciário, certo? Então, a albumina está no estágio terciário, ou seja, está aquele novelo aqui. Ela é uma proteína ativa, ela tem função. Se a gente frita esse ovo, o que acontece? A temperatura elevada faz com que essa proteína albumina se desenrole e volte para o seu estágio secundário ou às vezes primário. Ou seja, a temperatura fez com que uma proteína ativa perdesse a sua função. Quando acontece isso com a proteína, a gente chama esse processo de desnaturação. Quer dizer que para nós não faz mais efeito? Então vamos lá. O que a gente precisa consumir, lembrem, não são as proteínas inteiras, ativas. Nós precisamos dos aminoácidos. Então, por mais que essa minha proteína não tenha mais função, ela continua sendo formada por um conjunto de aminoácidos, certo? Então, lembra lá da cadeia linear, formada por vários aminoácidos. Quando a gente ingere isso, nós estamos ingerindo os aminoácidos. A proteína perdeu a função, mas os aminoácidos continuam ali. Mesma coisa acontece com o pH. Quando a gente expõe uma proteína a um pH diferente do que ela precisa, tá? Essa diferença de pH também vai desnaturar essas proteínas. Por exemplo, o álcool. Quando a gente passa o álcool numa superfície, né, numa mesa, por exemplo, passa lá um pano com álcool para limpar essa mesa, matar as bactérias, o que a gente está fazendo? Esse álcool faz com que as proteínas da bactéria acabem desnaturando. As proteínas sem função fazem com que as bactérias morram. Então, nós desnaturamos a proteína da bactéria por uma alteração no pH. Pessoal, não acabamos ainda o conteúdo de proteínas, porque agora a gente entra numa outra parte chamada enzima, que é uma proteína especial. Eu vou gravar um outro vídeo falando exclusivamente das enzimas, tá bom? Aguardem até a próxima.